E aí, tudo certo? Hoje o nosso papo é sobre um momento que, olha, pode definir o jogo em qualquer licitação pública no Brasil, a fase de habilitação. Agora sobre as regras da nova Lei 14.133. É aqui que um baita contrato pode ser conquistado ou, perdido por um simples detalhe. Olha, não é pouca coisa. Conseguir um contrato com o governo pode ser um divisor de águas para qualquer negócio. É uma oportunidade de crescer, de ter mais estabilidade e de participar de projetos que realmente impactam a sociedade. É uma vitrine e tanto, né? Mas aí que está a questão. Antes de fechar negócio, o poder público precisa ter certeza, uma garantia mesmo, de que a empresa escolhida tem condições de entregar o que prometeu. E essa prova de valor tem nome: habilitação. É a prova dos 9, sabe? Então, para a gente não se perder, mantenha o roteiro bem direto. A gente vai entender como funciona essa fase, destrinchar cada um dos 4 pilares essenciais da habilitação, que são o jurídico, o técnico, o fiscal e o financeiro, e, por último, vamos sacar a lógica por trás de tanta regra. Ok, vamos lá. Antes de sair falando de documento por documento, é super importante a gente entender como essa fase de habilitação funciona na prática, principalmente com o que a nova lei trouxe de diferente. De forma bem simples, a habilitação é a hora da verdade. O artigo 62 da lei basicamente diz que é nessa fase que a empresa mostra os papéis e prova que dá conta do recado. Não adianta só ter a melhor proposta de preço, entende? Tem que mostrar que tem estrutura para cumprir o contrato do começo ao fim. E aqui vem uma mudança da lei que, olha, fez toda a diferença. O artigo 63 inverteu a ordem das coisas para melhor. Primeiro, a administração analisa as propostas e define quem ganhou. Só depois, apenas a empresa vencedora que precisa apresentar toda a papelada. Pensa no tempo e na dor de cabeça que isso economiza para todo mundo que não ganhou. Foi uma bela sacada. Agora, um ponto de atenção máxima aqui. O artigo 64 é super direto. Entregou os documentos, acabou. Não tem essa de, esqueci um papel, posso mandar depois? Não pode. A lei até permite corrigir um errinho de digitação ou atualizar uma certidão que venceu ali no meio do caminho, mas o grosso da documentação tem que estar perfeito de primeira. É um momento de ou vai ou racha. Bora pro primeiro pilar, então, a habilitação jurídica. Pensa nisso como o alicerce da casa, é a base de tudo. Antes de mais nada, o governo precisa saber, essa empresa com quem eu estou negociando, ela existe de verdade? Ela pode legalmente assinar um contrato e se responsabilizar por ele? A habilitação jurídica, que está lá no artigo 66, checa o básico do básico. A empresa tem CNPJ ativo, o contrato social está registrado direitinho, a pessoa que assina os papéis tem mesmo poder para fazer isso. É basicamente a prova documental de que não se está lidando com uma empresa fantasma. Certo, a empresa existe no papel, perfeito. Mas e na prática? Ela sabe fazer o serviço? Tem a experiência, a expertise necessária? É aí que entra o nosso segundo pilar, a habilitação técnica. O artigo 67 explica como se prova essa expertise. Aqui a empresa tem que mostrar seu portfólio. Pode ser com atestados de outros clientes, mostrando que já fez serviços parecidos e fez bem feito. Pode ter que provar que tem os profissionais certos na equipe ou até listar as máquinas e equipamentos que vai usar. É hora de mostrar que tem know-how e ferramenta para trabalhar. E tem um número importante aqui, lá no artigo 67. A lei diz que o governo pode exigir que os atestados de experiência comprovem a execução de, no mínimo, 50% daquilo que está sendo contratado. Ou seja, se a licitação é para fornecer 1.000 computadores, a empresa talvez precise provar que já forneceu pelo menos 500 em outro contrato. É uma garantia de que ela sabe lidar com projetos de uma certa escala. Seguindo em frente, vamos falar do terceiro pilar. Ninguém quer fazer negócio com quem não anda na linha, certo? O governo, muito menos. É por isso que existe o pilar da regularidade fiscal, social e trabalhista. Isso aqui é tipo o checklist do bom cidadão corporativo, detalhado no artigo 68. A empresa paga seus impostos em dia, recolhe o FGTS e o INSS dos funcionários, não tem pendências feias na Justiça do Trabalho e, muito importante, cumpre a lei que proíbe o trabalho infantil. Contratar uma empresa enrolada com isso seria um risco de imagem ilegal gigantesco para o governo. E chegamos ao nosso último pilar. A empresa pode ser legal, ser boa tecnicamente e pagar tudo em dia. Mas ela tem fôlego financeiro? Tem dinheiro em caixa para tocar o projeto até o fim, sem quebrar no meio do caminho? O artigo 69 traça uma linha bem clara do que pode e do que não pode ser exigido aqui. O que pode? Pedir o balanço patrimonial para ver as contas. Uma certidão de que não está em processo de falência. Também pode exigir um capital mínimo.
Agora, o que não pode, e isso é fundamental, a lei proíbe exigir faturamento mínimo anterior ou índices de lucratividade. A ideia é medir a saúde da empresa hoje, não criar barreiras para negócios mais novos, mas que são saudáveis. Ufa, passamos pelos 4 pilares. E aí, olhando para tudo isso, pode surgir aquela dúvida, né? Puxa vida, para que tanta exigência? Por que esse processo todo é tão detalhado, tão rigoroso? A resposta para essa pergunta é a chave para entender o porquê de tudo isso. Não se trata de burocracia por burocracia, de jeito nenhum. Na verdade, é um mecanismo de proteção muito bem pensado. Pensa assim. Cada exigência, cada documento funciona como um filtro de risco. O objetivo final é um só: garantir que o nosso dinheiro, o dinheiro dos impostos, seja usado do jeito mais seguro e eficiente possível. É para contratar empresas que não vão largar uma obra pela metade, que não vão prestar um serviço ruim, nem desrespeitar a lei. No fim das contas, é uma proteção para toda a sociedade. E agora, com essa visão completa do processo, fica a reflexão. Dominar esses 4 pilares não é só um requisito da lei, é um atestado de solidez, de profissionalismo. E é exatamente isso que separa as empresas que querem das empresas que realmente podem contratar com o poder público.